Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui quem fala é o aluno Eduardo Vasconcelos, aluno tutor da disciplina de Filosofia. Então, caros alunos, na última aula nós entendemos um pouco mais sobre Aristóteles. Foram muitas ideias, mas que sentem, coloquem no papel e aprendam a diferenciar as ciências teoréticas, as ciências práticas e as ciências poéticas. Mas nessa aula nós vamos focar especificamente nas ciências práticas. Na economia? Não. Se você lembrou que a economia faz parte, muito bem. Mas agora vamos pensar na ética e na política. Primeira pergunta. A ética e a política podem se dissociar? Aristóteles diz que não. Sabe por quê? Porque a ética ela deve orientar a política. E a política ela deve ser fundamentada na ética. E aí que vem a ética política. Então vamos falar um pouco de ética política. Assim como Platão, a base para Aristóteles estava na polis. A polis, a cidade grega onde havia a participação política dos cidadãos. Cidadãos esses que, vamos lembrar, para Aristóteles, ele não fazia questão de que todos fossem cidadãos e, na verdade, ele defendia que nem todos deveriam ser cidadãos. Quem era cidadão, então? Homens livres. Então, mulheres e escravos estavam fora do conceito de cidadão de Aristóteles, ok? Apesar dele ser um filósofo revolucionador, ele não conseguiu realizar essa crítica à sociedade grega, ele se inseriu nessa parte da sociedade. Mas então vamos lá. A partir do momento em que ele fala que a ética e a política não estão dissociadas, ele começa a falar o seguinte: quais seriam as formas justas de um governo? Quais seriam as formas possíveis de se ter um governo que vise ao bem comum da população? Ele vai definir isso aí de acordo com a quantidade de governantes. Então, caso a gente tenha um governante, temos a primeira forma válida. O nome é monarquia. Monarquia é a primeira forma válida. Segunda forma válida, quando um grupo pequeno, seleto de pessoas comanda o poder. Qual é o nome? Você lembra? Aristocracia. Aristocracia, se você lembrou muito bem. E aí, qual é o terceiro que uma grande quantidade de indivíduos realizam o controle do poder? Não é democracia, é politeia. Toma cuidado. Terceira forma, politeia. Mas beleza, as três podem ser justas caso elas realizem o quê? As três podem ser justas caso elas visem a felicidade. Na última aula, se você não assistiu, volta lá. Falamos sobre o conceito geral, a ideia base de Aristóteles de felicidade, que é uma virtude da alma, e essa virtude ela é atingida por meio da racionalidade. E caso o governante, seja ele um monarca, uma aristocracia ou uma politeia, visem o bem comum da população, o bem comum de todos, então ela é justa. Mas então, e se ela se degenerar? Quando o monarca só pensa em si, vira tirania. Quando a aristocracia só pensa nesse pequeno grupo de pessoas, a nobreza, por exemplo, vira uma oligarquia. E quando a politeia só pensa na maioria, só pensa em uma grande quantidade, mas não pensa, por exemplo, na nobreza, vira de forma degenerada também a democracia. Para Aristóteles, a democracia é degenerada, é uma forma ruim. Então, por quê? A crítica de Aristóteles, para a gente fechar essa aula, a democracia é o seguinte: não se pode ter um governo em que uma grande parte da população esteja sendo representada, o seu bem comum esteja sendo visado, mas uma pequena parte não esteja sendo. Então, tanto a monarquia, como a aristocracia, como a politeia, elas têm que prezar necessariamente para o bem comum, tanto daqueles, por exemplo, privilegiados, como aqueles explorados. Esse é o termo que ele usa, os explorados. Então, a democracia que só atende os pobres, só atende grande parte da população, para Aristóteles, ela é degenerada. Agora que você entendeu ideias políticas, vamos embora. Próximo vídeo vai ser sobre sofistas e a preparação para a prova. Valeu, galera!